hoje falando dos dividendos metálicos, ou seja, das commodities metálicas para 2025 e 2026, principalmente exercício 2025, ainda tem muita empresa para pagar dividendos aqui para frente, atendendo a pedidos, porque eu trouxe recentemente das elétricas, trouxe também dos bancos nesses dois vídeos, agora vou trazer das commodities metálicas, dividendo e preço, também atendendo aí a pedidos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos lá, começar aqui com a Vale, é a principal empresa do segmento e que segue caindo. Porém, o dividendo está chegando, então atenção em Vale. A gente sabe que o cenário externo para o minério está difícil, não é de hoje, então vamos para dividendos aqui da Vale e a gente vai comentando. Já pode colocar no radar, porque o dividendo da empresa geralmente tem data em agosto, mas ela costuma anunciar em julho. Finalzinho ali de julho, geralmente sai um anúncio. Olhando aqui, estimativas, está acima dos R$4 para o exercício 2025, 4,26 especificamente. Vamos ver se vem essa cifra mesmo, né? Mas se anunciar algo acima dos R$2 nesse anúncio agora, em julho, virando ali para agosto, tem chance de pagar uns R$4 pelo menos, ou talvez até um pouco mais dentro do exercício finalizado. Então, se a estimativa se confirmar, para quem vem comprando Vale, né, desde essa última queda abaixo dos 54, que eu sei que muita gente começou a comprar depois da queda dos 55, imaginando que a estimativa se confirme, seria quase 8% de yield. E hoje está namorando aí os R$50. Lembrando que a empresa geralmente faz pagamento maior em dividendos, né? E tem também ali um outro pagamento um pouco menor em juros sobre capital próprio, mas de todo modo tem um descontinho de imposto de renda nessa conta ali do dividendo, se confirmado a estimativa, tá? Mas olhando o preço justo aqui pelos modelos de valuation, 73, já para os analistas, 68. Os analistas têm cortado preço para Vale, né? Apesar das recomendações serem de compra em maioria, mas é preciso entender, né, que a recuperação do minério não aparenta ser rápida. Isso já é promessa antiga e até hoje nada, tá? E no curto prazo veja que os vendidos eles têm feito a festa. Me fala inclusive se você está comprando ações da Vale ou se você fica de fora. E lembrando também que o fundamento da empresa, o negócio, as operações da empresa seguem evoluindo normalmente, tá? E como eu já mostrei aqui, né, ela tem boas margens, o minério, por mais que esteja em queda, ele é perene pela necessidade, porque o mundo não cresce sem minério. O problema com Vale, então, é que ela é refém de preço. Possivelmente, né, a gente vai ver no próximo trimestre ou nos próximos trimestres a empresa melhorando nos volumes, tanto de venda quanto de produção, porém não evoluindo em receita e EBITDA, justamente porque ela é refém de preço. E é isso que o mercado não gosta, acaba batendo nas cotações. Mas ainda em se falando de preço em específico, né, tem espaço para mais queda além aqui dos R$50, tá? Por quê? Se a gente olhar aqui no gráfico do minério, comparado com o movimento da Vale em bolsa, nesse ponto aqui, ó, se a gente fizer uma reflexão, a gente viu que a Vale chegou a cair abaixo dos R$50 pela primeira vez ali nos últimos 4, 5 anos para cá. Porém, nesse ponto, se a gente puxar pela memória, o minério estava ali quase nos $100, né? 99, $100, e ela perdeu os R$50 mesmo assim. Hoje o minério está ali nos 94, 95, ou seja, por essa lógica do mercado, né, de precificar em bolsa a commodity, se o minério se mantiver nesses preços daqui para frente ou até mesmo cair mais, não tem fundamento olhando para preço de minério para a empresa poder manter em bolsa acima dos 50, tá? A menos que o cenário mude, né? Ou como eu falei, né, vai ter os dividendos possivelmente no mês que vem e aí possa vir a fazer preço por causa do anúncio, se o mercado gostar da cifra anunciada, né? E aí imaginando que, por exemplo, venha a cair abaixo dos 50 e a estimativa de dividendos se confirme, aí a gente está falando de um dividend yield já mais perto ali dos 9%. Enfim, né, tem espaço para mais queda, o que pode beneficiar o dividend yield. Vale, na minha opinião, segue barata, porém, enquanto o cenário externo não mudar, pode continuar ficando ainda mais barata. É um tipo de negócio que não dá para saber o fundo. Mas vamos lá, com mais commodities metálicas, destaco aqui a Bradespar, vamos ver preço e dividendos.
também vem em queda, segue ali o mesmo movimento da Vale, né? Porque ela investe só em Vale hoje e os seus resultados vêm da Vale. Então, Vale caindo é igual a Bradespar em queda na bolsa, seguindo o mesmo movimento, o mesmo pessimismo. São dois ativos diretamente correlacionados. Atualizando aqui os dividendos estimados de Bradespar, segundo a estimativa do mercado, os dividendos esperados por ação para o exercício 2025 seriam em torno de R$ 2,45 por ação. Eu trouxe outro dia essa estimativa, ou estimativa semelhante a isso, e eu sempre gosto de lembrar que isso pode mudar, tá? Mas eu até comentei que eu acho até otimista demais essa estimativa, porque os lucros da empresa têm vindo menores, inclusive veio nesse último trimestre abaixo do exercício passado, então eu apostaria em algo mais perto ali dos R$ 2 para baixo, né? Mas ainda assim, supondo que pague ali uns R$ 1,80, que seria mais dentro da realidade, ainda assim seria um bom dividend yield em torno de 11%, né? Para quem vem comprando abaixo de 16, entre 15 e 16 reais aí. Sempre lembrando, né, ficar atento a não cair nas armadilhas, né? Quando o yield sobe muito, geralmente é porque a cotação também está caindo muito e não necessariamente a empresa está dando lucro. É o caso aqui de Bradespar, tá? Atenção, porque o lucro também vem caindo, né? Porque ela recebe, vamos chamar assim, a remuneração com base no resultado da Vale e no geral é cíclica, tá? Então pode dar prejuízo, inclusive, e foi isso até que ela reportou recentemente, né? Prejuízo que fez aqui o preço pelos modelos de valuation caírem. Então hoje estaria no preço justo já, segundo os modelos de valuation, apesar que para os analistas é visto como descontada, porém com uma incerteza muito mais elevada, tá? Mas a maioria dos analistas que vão se posicionar no setor preferem assumir risco em Vale do que em Bradespar, tá? Esse é o grande ponto, é investir numa holding. O risco é em dobro. Pode considerar dessa forma, principalmente quando a empresa investe em apenas um negócio. E esse negócio é cíclico. É o caso aqui exatamente de Bradespar e Vale. Lembrando que os próximos anúncios da Bradespar só no final do ano. Dito isso, vamos aqui para mais commodities metálicas. Quero destacar agora o alumínio. Empresa pouco comentada, essa daqui é a CBA, Companhia Brasileira de Alumínio. Alguns investidores estão de olho e têm pedido para eu trazer aqui um pouco de resultado, um pouco de dividendos e estimativas. Então, a grande questão para a CBA é o alumínio, né? Preço de alumínio não está fácil também, assim como para o aço, de modo geral, porque a taxação sobre o aço inclui também a taxação sobre o alumínio, e por mais que não seja uma empresa forte em exportação, o preço da commodity, no caso aqui o alumínio, é internacional. E aí no primeiro trimestre de 2025 a empresa até virou para lucro, né, porque o alumínio deu uma recuperada, isso foi positivo para o resultado, mas veja que já para o segundo trimestre, né, a gente não tem resultado ainda, mas já está abaixo. E isso tudo principalmente por essa questão do aumento tarifário, né? As incertezas quanto à demanda. Acaba derrubando o preço. Mas a notícia positiva é que a empresa conseguiu virar para lucro. Depois ali de um 2023 até 2024 só no vermelho, com muita dívida inclusive, né? Dívida altíssima, a gente vai ver já já. Hoje dando lucro, né, e menos alavancada, a dívida que eu comentei, hoje está em 2,1 vezes, né, é uma evolução porque não tem muito tempo que estava super alavancado em 2024, né, a alavancagem era ali de 7 vezes, um pouco mais que isso até. Então assim, respondendo quem pediu para comentar, não é empresa ruim, né? Longe disso, porém é bastante arriscada, tá bom? A empresa até tem caixa para segurar ali até 2027, não é tanto tempo, tá bom? 2027 é logo ali, porque em se falando de commodities, se o ciclo não virar, volta a ficar complicado, porque é um negócio em que quando a commodity está em alta, os custos também tendem a subir. Porém, quando a commodity cai, esses custos não necessariamente acompanham essa queda, o que deixa a empresa também refém de preço, assim como eu comentei no caso de Vale e de outras empresas que a gente vai ver aqui. Apesar que ela tem também um pouco de receita dolarizada, né? A estrutura de custo ali da empresa em dólar, o que, a depender do preço do dólar, pode ser bom. E o alumínio é um produto com demanda constante, né? Pelo menos no Brasil, onde a empresa é referência, o alumínio é demandado em muitos setores, seja no setor elétrico principalmente, né? Seja com transmissão ou painéis solares e torres eólicas, demanda bastante ali desse produto, além de que, né, a construção civil também é outro setor ali que pode potencializar a demanda
demanda pelo alumínio. É um setor que tende a utilizar cada vez mais o alumínio daqui para frente pela sua leveza, facilidade para trabalhar e durabilidade, porque ele é livre de corrosão, por exemplo. Enfim, é um produto que existe a necessidade dele, ele se encaixa em diversos setores. Então, na minha opinião, respondendo quem pediu para trazer aqui o comentário, se você está estudando a empresa, se você já tem hoje uma carteira redondinha, sem segmentos cíclicos no seu portfólio e acha o modelo de negócio da empresa interessante, né? De fato, eu considero promissor para o longo prazo pela necessidade do alumínio ali em vários setores. Então, não vejo problema em ter uma posição pequena em carteira. É uma empresa arriscada, pode voltar a se alavancar, o setor é cíclico e hoje está passando ali por uma série de empecilhos em relação ao preço, principalmente por causa das tarifas que foram impostas ali pelos Estados Unidos. Mas agora há pouco eu falei de custos, né, que é um ponto de atenção. Ela tem uma vantagem competitiva bem interessante, né, porque como a produção de alumínio demanda muita energia, consome muita energia, esse aqui talvez é o principal custo da produção do alumínio. Então, o detalhe aqui para essa empresa é que hoje ela produz a própria energia. Ela tem usinas espalhadas ali pelo Brasil, então ela não precisa comprar energia de ninguém para poder manter a fábrica funcionando, digamos assim. Isso garante ali que ela tenha esse recurso para produzir o seu alumínio, além dela ter entrado também no mercado de reciclagem. Então é um diferencial porque ela minimiza o custo com a energia e o excedente ela pode fazer o quê? Ela pode comercializar, vendendo esse excedente de energia no mercado e assim ela gera uma receita incremental. Talvez esse é o principal ponto diferencial da empresa que chama a atenção ali do negócio. Mas dito isso, vamos ver aqui dividendos e preço, que foi alguma coisa ali dentro que vocês me perguntaram também aqui sobre essa empresa. Os dividendos estimados em torno de 19 a 20 centavos por ação, ou seja, nesse preço de hoje, perto dos R$4, é um yield ali em torno de 4%. Então, é pouco, né? Lembrando que a empresa está se recuperando agora, né, de prejuízos sequenciais recentes, né, e nem pagou dividendos, inclusive, no ano passado. E pelo histórico aqui de Datacom, pode ser que venha algo só no finalzinho do ano, lá para dezembro. Isso se a empresa virar para lucro de fato, né? Temos que observar esse ano como é que vai ser, mas pode ser que ela continue ali dando lucro daqui para frente, tá? Olhando preço justo, segundo aqui os modelos de valuation, preço justo seria na casa dos R$6 e já para os analistas quase R$8. Então é uma empresa que para quem tem espaço em carteira, como eu falei, acho que vale o estudo, tá? A frustração até aqui é por uma questão de preços ali das commodities, preço do alumínio, que para segurar cotações em bolsa tem que operar sempre na alta, né? E aí nem sempre isso acontece. Vamos para mais commodities metálicas, destaco aqui a Usiminas, também vem em queda. O cenário para o aço aqui no Brasil sinaliza desafiador, muito desafiador. Inclusive a empresa teve recomendação cortada recentemente, né? Por isso a queda acabou se acentuando aí nessa última semana. Mas olhando estimativa de dividendos, nós temos aí algo em torno de 17 a 21 centavos por ação estimados, né? Mesmo com as cotações em queda, o yield da empresa ainda é bem baixo, tá? E olhando preço justo, segundo os modelos de valuation, seria em torno de R$ 6,30 e já para o consenso ali dos analistas, perto dos R$ 7. Apesar, né, que o corte de recomendação que derrubou as ações foi de um preço justo ali de R$ 5,90. Então tem gente ainda um pouco mais pessimista, mas Usiminas aparentemente não terá um ano de otimismo em 2025 com a queda dos preços do aço, com esse aumento tarifário. Isso é ruim para todos os negócios da empresa de modo geral. Vamos para mais uma empresa de commodities metálicas, é o tema do vídeo de hoje, mais uma mineradora inclusive, CSN Mineração. Essa eu trouxe já a estimativa umas 2 semanas atrás, vamos só atualizar aqui rapidamente. As estimativas de dividendos em torno de 54 centavos para o exercício de 2025, porém lembrando que a empresa já anunciou uma parte, creio eu, dessa estimativa que está inclusa aqui pelo mercado. Só não fez o pagamento ainda. Olhando preço justo, atualizando aqui para vocês, em torno de R$ 6,30, né, segundo os modelos de valuation hoje, e já para os analistas em torno de R$ 5,33. Se não me engano, CSN Mineração também teve recomendação cortada recentemente. Vamos recapitular também a Gerdau, ações aqui da holding, igual 3 igual 4, já que estamos falando de dividendos metálicos, não pode faltar a Gerdau. A estimativa hoje para dividendos é algo perto ali dos 40 centavos para o exercício 2025. Lembrando que a estimativa, tá? Isso aqui não é para um único anúncio, é para todo o exercício que é estimado aqui pelo mercado. Lembrando também que a Gerdau, ela pode estar com um anúncio próximo, né, relativamente próximo, deve vir talvez no mês de agosto,
E já olhando o preço justo aqui para as ações Goal4, segundo os modelos de valuation, em torno de R$ 10,95. E para os analistas, seria R$ 12,57. Os preços, olhando cotações em bolsa, até deram ali numa recuperada no mês, mas ainda abaixo do preço justo. Trazendo aqui também rapidamente mais uma outra empresa que entra nesse grupo de commodities metálicas, é a Ferbasa. Hora e outra vocês pedem também opinião sobre a empresa, pedem para trazer alguma coisa. Eu particularmente não acompanho, mas se você tem alguma informação relevante sobre a empresa, deixa aí nos comentários. Se a gente olhar aqui um pouco de preço justo, atendendo a quem pediu para trazer, ó, segundo os modelos de valuation, preço justo seria em R$ 8,49. Aqui nós não temos a empresa com cobertura de analistas, então nós não temos dividendos estimados pelo mercado, mas em termos de negócio, em termos de commodities metálicas, é uma empresa que, por causa do setor de atuação, também está enfrentando desafios, porque acaba sendo mineração, e aqui são ferroligas, né? Ferrocromo, ferrosilício, e pelo que eu vi aqui nos documentos da empresa, ela também foi afetada ali pelas tarifas impostas ao aço, e aí acabou tendo queda nos preços, né, dessas ferroligas e também redução no volume de vendas, impactando o resultado. Inclusive o lucro caiu bastante aí, né? Tanto no ano quanto comparado ao trimestre passado, e talvez por isso impulsionou ali essa queda forte das ações recentemente. Porém, a empresa segue aí, né, com uma reserva financeira muito forte, mais de 1 bilhão, o que deixa o endividamento da empresa negativo, né? Isso acaba sendo positivo porque ela consegue segurar esse ciclo ruim, ciclo desfavorável ali para as commodities metálicas, digamos assim, né? Vai segurar até chegar uma virada ali em algum momento, creio eu. E já para quem está esperando dividendos, a empresa, apesar de praticar um payout interessante, né, na casa ali dos 50%, o dividendo por ação, com sorte ali no exercício 2025, chegue próximo dos 50 centavos, como foi em 2024, que foi inclusive um ano de recuperação para a empresa, tá? Mas a próxima data compra a empresa, para quem está esperando, deve vir em setembro. E geralmente, né, o dividendo maior mesmo que ela costuma anunciar vem só no mês de dezembro, com o dividendo por ação um pouco melhor. Então, pessoal, um pouco aqui do panorama das commodities metálicas em termos de preço, em termos de dividendos estimados, um comentário mais abrangente ali sobre Vale em relação ao preço e também com a CBA, que vocês pediram ali para trazer em mais um vídeo. Então, se você ficou até aqui, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder os próximos conteúdos. Um abraço, bons estudos e até a próxima.